agora que vocês já entenderam a importância de seguir o método passo a passo, eu preparei uma colinha aqui que vai ajudar vocês a seguirem a ordem certinha e a entender quais são os processos que vai fazer vocês terem uma campanha de sucesso com baixo índice de banimento e altíssima taxa de conversão, tá? O primeiro passo é a gente baixar o emulador. Galera, o que é emulador? Emulador é onde a gente vai hospedar os nossos WhatsApp. Ele nada mais é do que um simulador de um celular Android dentro do nosso computador, tá? É onde a gente vai conseguir fazer com que a gente tenha uma contingência de números de WhatsApp sem precisar ter um monte de aparelho celular. Então, eu estou trazendo para vocês aqui duas opções de emuladores, onde eu vou estar ensinando para vocês nas próximas aulas como fazer as configurações iniciais para deixar o emulador leve e rodando bem até nas máquinas menos potentes, tá? Então, vocês vão ter duas opções de emulador, desde que vocês sigam a configuração certinha. Ali, qual que é o melhor? Não tem. O melhor é o que vai rodar melhor na sua máquina, tá? Então, aqui tá as duas opções. Eu utilizo os dois na mesma máquina, mas, por exemplo, tem máquinas de colaboradores meus que não sustenta os dois emuladores. Então, vocês testem um, ver se vai rodar legal, não rodou legal, testem o segundo. Mas a configuração que eu vou passar para vocês aqui em aula, ela vai fazer com que qualquer máquina suporte os emuladores, porque eles tendem a ser um pouco pesados. Então, tem algumas configurações internas que a gente consegue fazer dentro do aplicativo que vai tornar ele menos pesado. Então, o emulador ele é uma simulação de um aparelho de celular dentro do seu computador. A partir deles, vocês conseguem criar várias instâncias. Cada instância é como se fosse um novo aparelho de celular, para que vocês consigam ter 10, 20, 30 números de WhatsApp conectados numa mesma máquina. Mas, Lê, qual é o máximo que eu consigo ter de instância no meu computador? Aí vai depender da tua memória suficiente e de quanto o teu processador vai suportar. Então, não tem a função do emulador, ela não limita ao número de instância. Então, o que vai limitar é a capacidade da sua máquina. Os dois emuladores eles são gratuitos. Já está aqui o site para vocês baixarem e eu vou compartilhar aqui embaixo o PDF desse material para que vocês consigam ter uma colinha do passo a passo e também ter os links úteis para poder baixar, tá? Então, é importante seguir a configuração que eu vou passar para vocês em aula para poder o emulador rodar legal, a menos que vocês tenham uma máquina que suporte o emulador funcionando na maior potência dele. Eu falo aqui sobre instalar os dois WhatsApp dentro de cada instância do emulador. Então, como é que é isso? Eu vou trazer para vocês aqui um modelo, tá? Um emulador pode ter várias instâncias. Cada instância pode ter dois WhatsApp, sendo um WhatsApp normal e outro business, tá? Então, a cada instância, dois WhatsApp, tá? E aí, se você tem 4 instâncias, você tem 8 números de WhatsApp conectados na sua máquina. Então, vão adicionando instâncias e vão observando o desempenho do computador para ver se você não vai sentir diferença no desempenho dele, se ele não vai travar muito, se não vai demorar muito para poder carregar. Então, vão sentindo a capacidade dele de acordo com o que vocês vão fazendo as configurações, tá? Também estou compartilhando aqui o vídeo e o link ensinando como hospedar esses WhatsApp dentro do aparelho celular, ao invés do computador. Aí vocês perguntam para mim, Lê, mas o que é melhor, o que é mais prático, né? Eu acho que o mais prático é o emulador, porque está tudo no computador. Mas vamos dizer que seu computador só tenha suportado 5 instâncias. E você conseguiu conectar 20 WhatsApp, 10, perdão, 5 instâncias, 10 WhatsApp, e você quer duplicar isso. Eu quero trabalhar com 20 celular. 20 números de telefone conectado dentro do WhatsApp. 20 números. Estou falando vários tempos para vocês se familiarizar. Então, você pode ter esse clone de WhatsApp dentro do aparelho celular. Então, vocês vão baixar pelo celular esse aplicativo aqui, que é o WhatsClone. Não vou na loja de serviços pesquisar pelo nome, porque vai aparecer um monte.
por isso que eu já deixei o link aqui para poder facilitar. Então é por esse link aqui. Também tem vídeo mostrando como que faz para poder baixar e como que vai duplicando, clonando também essas instâncias dentro do celular. Ele é compatível somente com o Android, ele não funciona no iOS. E o que a gente recomenda como segurança? Sempre trabalhar na proxy. O que é proxy, gente? É quando você utiliza o 4G do aparelho celular. Nunca vai conectar esse celular na sua rede Wi-Fi, porque vai deixar ele mais vulnerável, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai ter um chip. Lembra que a gente vai utilizar somente números virtuais? Então, assim, tem muita gente que ainda compra chip físico. Eles criam uma ideologia que o chip físico tem menos banimento do que o virtual. Na prática, não existe dados que comprovam essa informação. Tá? É muito mais sobre o comportamento de uso do que se o chip é virtual ou não. Então, você vai ter um chip onde você vai fazer recarga nesse celular para poder você ter internet conectado, para não precisar conectar o Wi-Fi. Esse chip não precisa estar conectado, não precisa ser um WhatsApp, você precisa ter crédito para você poder ter internet conectada nele, tá? Então você vai poder colocar, por exemplo, 20 instâncias de WhatsApp nele e ter um único chip alimentando a internet. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse chip é só para dar internet para o aparelho, não precisa estar conectado no WhatsApp. E aqui eu falo assim, ó, com todas as instâncias configuradas com o WhatsApp, você vai contratar os números virtuais para cadastrar no WhatsApp. E que eu vou fazer uma resenha aqui rápida para vocês entenderem qual que é a diferença dos números virtuais móveis e dos números virtuais fixos, tá? Os números virtuais móveis, ele tem um tempo de vida de 20 minutos, que é o tempo suficiente para você receber o SMS e ativar o WhatsApp. Também temos link aqui embaixo, onde mostra como é que vocês compram através do canal do Telegram. O custo médio de R$ 7,20, porque é como um leilão. Vai ter dias que vocês vão ver que vai estar um pouco mais barato ou um pouco mais caro, por isso que eu falei aqui um custo médio, porque hoje está a R$ 7,20. Mas pode ser que amanhã esteja R$ 8,00, que depois amanhã esteja R$ 6,00. Então isso não é um valor fixo, mas também não tem uma variação gigantesca, tá? Como eu falei acima, ele não recebe ligação, tá? Você vai pagar ele lá pelo Telegram, ele vai gerar um número para você, você vai conectar esse número no WhatsApp, ele vai receber um SMS, você conectou o SMS lá dentro do aplicativo do WhatsApp, pronto, ele acabou. Você não consegue se comunicar através dele para nada, é só para receber o SMS exclusivo do WhatsApp. Em caso de banimento, você não consegue recuperar o número. Lembrando que não focamos em recuperação de números, e sim em contingência. Tem nossa ferramenta com grande volume de números abastecidos. Então lembrem que o chip virtual ele é somente um combustível. Caiu, você pode tranquilamente ir lá e comprar outro e subir para sua plataforma e começar a aquecer ele para poder iniciar os envios. Então essas são a vantagem do chip móvel, que ele é prático para você poder utilizar, você compra e já começa a usar ele na mesma hora. Ele é mais barato, só que ele tem um tempo de vida limitado, é só para você conectar ali, ele nunca vai receber ligação, nunca mesmo. E caso você tenha um banimento, você não consegue receber o SMS de novo naquele mesmo número. Então foi banido, acabou, você tem que comprar um outro número. E nós temos os números virtuais fixos. Eu, particularmente, aconselho, caso vocês tenham condições de investir em números fixos virtuais, ele é melhor do que o móvel, né? O móvel ele é melhor do que o fixo na questão de preço, né? Mas o fixo ele tem a vantagem de ele receber ligação normal. Pela função Siga-me, você consegue direcionar a chamada para o número de celular e receber a ligação. Então, eu tenho hoje, vamos dizer, 40 chips fixos contratados. Eu consigo direcionar esses 40 números para um único número de telefone. Então, toda vez que algum cliente ligar para qualquer um desses 40 números, vai tocar no único celular, que pode ser o seu celular pessoal, se você trabalha sozinho. Então, se o cliente receber uma mensagem no WhatsApp e ele desconfiar que aquilo ali pode ser uma fraude, pode ser um golpe, ele vai ligar para o número. Quando ele ligar, você vai atender. Então, você vai ter a oportunidade de negociar com aquele cliente. O cliente mais desconfiado, ele vai ligar para ver se o número é real e você vai conseguir atender ele. E é legal que, quando você recebe a ligação desse número direcionado que foi para o número fixo, na agenda do seu celular não vai aparecer o número do cliente, mas o número para o qual o cliente ligou. Então, como é que eu faço? Eu salvo na minha agenda. Vamos dizer, os números fixos do final 01 ou 05 eu utilizo para a campanha de federal. Então, eu coloco
eu salvo ali na minha agenda aqueles números fixos com o nome. Disparo Federal 1, Disparo Federal 2, Disparo Federal 3. Aí os números fixos meus, do 6 ao 10, é para envio de FGTS. Então eu salvo Disparo FGTS 1, 2, 3, assim por diante. Então quando o cliente liga para o meu celular, o número aparece na Bina de acordo com o número que ele ligou. Então eu já sei que aquela pessoa que está ligando tentou se comunicar ou está ligando para falar sobre o disparo de FGTS, por exemplo. Então eu já consigo ter um atendimento personalizado. Quando o cliente ligar e perguntar quem é que recebeu uma mensagem, eu já vou conseguir falar, não, aqui é Letícia, sou correspondente do Banco Icred, e te mandei uma mensagem porque você pode ter um saldo disponível para poder antecipar o seu FGTS. Então eu consigo ter uma comunicação mais direta, porque mesmo antes do cliente se identificar, eu já sei do que se trata, porque eu sei de qual canal que aquele cliente está vindo para mim. Então assim, é um investimento que não é absolutamente caro, né? Embora ele tenha uma mensalidade, você não tem fidelidade. E então eu acho que eu consigo ser mais assertiva e ser um pouco mais direta na abordagem do cliente. Eu não preciso ligar para o cliente perguntar, quando ele me liga, perdão, eu não preciso ligar para o cliente, perguntar para o cliente assim, mas você é de qual órgão? Porque de acordo com o número que ele me ligou, eu já vou conseguir fazer uma triagem sem precisar fazer nenhum tipo de pergunta para o cliente. Então aí eu já saio na frente, porque eu já não canso o cliente perguntando algo que para ele talvez seja óbvio. Eu consigo escolher o DDD. Então lembra que o número virtual tem um rodízio? Então o que às vezes acontece? Você manda, os DDDs eles são aleatórios, você não consegue escolher qual DDD vai vir no número. O número que vir você tem que cadastrar. Pode ser que, eu sou de São Paulo, então costuma vir um fluxo muito grande de número de São Paulo. Então você automaticamente pode, aparecer o DDD 21, eu cancelo e na mesma hora estorno, eu tento comprar outro. Mas naquilo pode vir 10 que não é de São Paulo, eu vou ficar perdendo tempo ali. Então eu vou utilizar um DDD aleatório para poder fazer esses disparos. Aí, lá dentro, quando a função do botão está funcionando, eu coloco o link no meu WhatsApp. Sendo que o meu DDD é 21 e eu utilizei um número aleatório, vamos dizer, 86, para poder mandar para o cliente. Quando o cliente clicar no botão que cai no meu WhatsApp, ele pode ter um estranhamento. Falar, mas não entendi, a menina mandou mensagem pra mim com o DDD 86, agora eu tô falando com 21, que confusão é essa? Então isso aí faz com que ele clique lá no botão, mas que ele acabe não iniciando uma conversa porque ele fica desconfortável ou desconfiado. Então essa é uma das questões pela qual vocês falam assim, mas só vem saldo baixo, só vem cliente que não pode fazer nada, porque são clientes com perfil mais tomador, menos desconfiado, que não vai achar relevante qual é o DDD dele, que é o dinheiro e pronto, acabou. Os clientes de alto ticket, que tem mais valor disponível, ele tende a observar esses pequenos detalhes. Então, o número fixo ele tende a trazer mais conversão por conta disso, porque você consegue padronizar. O cliente vai receber uma mensagem e vai entrar em contato com o mesmo DDD. Então, gera mais confiança e credibilidade. Então, eu acho que vale super a pena investir em números fixos virtuais. Dá para você recuperar banimento porque você é banido pelo WhatsApp, você não é banido pelo número seu. Então o seu número ele vai continuar funcionando para ligação. Então se o número é banido pelo WhatsApp, você consegue recuperar através do suporte, você consegue enviar um outro código através de ligação e você vai conseguir reconectar esse número no WhatsApp normalmente. Então a gente vai compartilhar com vocês como é fácil para poder recuperar o banimento, padrão de mensagem de e-mail que vocês vão mandar para o suporte do WhatsApp. O WhatsApp respondeu a mensagem, disse que teu número voltou ao normal, você vai lá novamente conectar aquele mesmo número do WhatsApp. A diferença aqui, no número fixo, você não recebe SMS, mas você recebe ligação. Então você vai colocar o número fixo lá dentro do WhatsApp. Outro ponto importante, o número fixo ele só entra no WhatsApp Business, tá? No normal não, porque ele tem 8 dígitos, então o WhatsApp normal ele não identifica aquilo ali como um número, então tem que ser no Business, tá? Conectou lá no Business, ele vai enviar o código. E aí você vai colocar assim, não recebi o código, ele vai dar um tempo, tipo de 2 minutos, por exemplo, ele vai entrar na função Me Ligue, onde você vai receber uma ligação da operadora passando o código para você através de áudio. Exatamente como é no SMS, só que você por ligação. E você vai conseguir ativar aquele número lá no WhatsApp normalmente. Então também é vantagem, porque vamos ver que o cliente está interagindo no botão, você está conversando com ele, ou então que o botão não está funcionando e você colocou uma cópia para o cliente respondendo aquele mesmo número. E você está no meio de uma negociação, não deu tempo de transferir aquele cliente para um outro canal e o número foi banido. Você consegue mandar uma mensagem lá para o suporte, recuperar o número e continuar negociando com o cliente normalmente. Então é mais uma vantagem do número fixo. Como eu falei, o código chega por ligação
que só funciona no WhatsApp Business, tá? Então, essa é a diferença entre um número virtual fixo e o móvel. Eu sempre aconselho o fixo, só utilizo o móvel caso vocês não tenham condição de investir hoje no número fixo, tá? Eu falo aqui sobre o perfil de alta conversão, de abertura. A foto, gente, sempre pessoal. Ou em caso de você fizer uma campanha exclusiva para algum banco, você usa a logo oficial do banco. Lembrando que tem que haver coerência entre o perfil que você envia, caso você mandar um botão lá para o cliente entrar em contato, que seja a mesma foto do perfil que o cliente também vai entrar em contato. Às vezes a galera me dá um feedback e eu não tô tendo resultado, não tô tendo conversão. Eu pergunto, mas por quê? Me manda aí um print, deixa eu ver como é que tá aqui a coisa. Aí vamos dizer que eu vou lá, coloco uma logo do Banco Pan e faço um disparo. Mas lá dentro do botão eu coloco o link do meu WhatsApp da minha empresa. E quando a pessoa recebe uma mensagem do Banco Pan, aí ela vai lá, clica no botão. Ela cai lá pra Virtus. Você não mas não era Pan? Tá estranho. Ela não conversa. Então, a gente tem que ver essa coerência entre o perfil que envia e o perfil que recebe. Tem que ser a mesma foto, tem que ser a mesma logo. No máximo, do máximo, eu posso fazer um disparo que a foto pessoal, ela tende a ter uma taxa de abertura maior. Então, eu posso fazer os envios com a minha foto no perfil. Na cópia, eu vou me identificar como Letícia do Banco Pan e utilizar uma foto do Banco Pan no perfil de recebimento. Então, ok, vai estar coerente. Porque dentro da cópia eu me comuniquei que eu era daquele banco. Então, o cliente ele já vai iniciar a conversa sabendo que ele estava esperando algum tipo de contato daquele banco X. Então, tá ok. Agora, não dá para você colocar um perfil do banco e chegar na hora da tua empresa. Você botar na cópia que você é da empresa Xcred, né, e chegar na hora ver o perfil do banco. Então, assim, tem que haver coerência. O cliente ele tem que ter a sensação de que ele está falando com a mesma empresa sempre. Então, não pode ter essa divergência de foto no perfil ou de nome para poder o cliente não ficar confuso e não deixar de iniciar a conversa contigo por conta disso, porque dificilmente ele vai te perguntar, ele vai se sentir desconfortável e simplesmente vai abandonar a conversa, tá? O nome é aconselhável sempre colocar o seu nome e o sobrenome ou o seu nome seguido do nome do banco. Eu só falo para o meu cliente que eu sou da Virtus quando eu já estou negociando com ele, quando eu vou mandar o link de formalização para ele. No mais, eu sempre trabalho por trás da confiança que o cliente já tem no banco determinado que eu utilizei para poder fazer a minha campanha. Eu acho que tende a ser mais assertivo porque os bancos eles são conhecidos a nível nacional, mas a Virtus não. Então eu só trabalho com o perfil da Virtus quando eu vou trabalhar a carteira. Quando eu vou fazer campanha para um público frio, eu sempre utilizo algum banco como referência, tá? Sites e redes sociais dentro do WhatsApp Business, caso vocês vão utilizar a conta Business, tá? A autenticação de 2 fatores é muito legal para garantir que você não vai perder o seu número virtual para a próxima pessoa que comprar. Isso já não acontece no número fixo, mas no número móvel sim, porque às vezes o fornecedor vende o chip para você, daqui a pouco ele vende para uma outra pessoa aquele mesmo número, porque é um rodízio, e o teu número cai. E aí, nesse caso você não tem como recuperar. Quando você faz a autenticação de 2 fatores, que eu vou mostrar para vocês em aula, vocês conseguem blindar, porque você cadastra um código lá de 4 números, geralmente, e quando a pessoa vai tentar, comprou aquele número, vai tentar colocar o WhatsApp naquele outro aparelho, vai pedir um código que só você tem, então ela não vai conseguir cadastrar lá. Então é uma maneira também de você conseguir evitar perda de número por compra duplicada. Aqui eu vou mostrar para vocês o Zap Streaming, que é um novo software de disparo que a gente está utilizando, tá? Porque a gente entende que a gente até um tempo atrás indicava o Zap Turbo Max, sendo que a gente está tendo um problema muito grande com relação ao suporte, que não responde, né, em tempo hábil para nós, e porque o Zap Turbo ele já é um sistema que já está sendo batido muito grande. Então a gente entende que o API do Zap Turbo já esteja muito vulnerável dentro do WhatsApp. Então a gente tem que trazer novos endereços MACs para poder conseguir fazer com que o WhatsApp tenha mais dificuldade de captar esse envio em massa. Então, esse Zap Stream, ele foi desenvolvido, tem a participação do meu cunhado, que tem, como eu falei no vídeo anterior, que tem uma vasta experiência dentro da área de informática, militar. Então, o cara é muito, muito, muito bom mesmo no que faz. E foi construído com os feedbacks das dores de vocês mesmos. Das dificuldades no nosso dia a dia de fazer rodar. Então, a gente está sempre trazendo algo mais próximo da nossa necessidade. E atualizações mesmo recorrentes, um suporte dedicado para quem é
membro da comunidade ou aluno da Virtus. Então, vocês vão ter um suporte diferenciado lá só por terem esse selo de confiança da Virtus, tá? Contratou o software, eu não tenho como contratar agora, eu vou continuar usando o VapTurbo, pode continuar utilizando. Eu falo aqui abaixo quais são as funções ideais para você utilizar qualquer disparador. Mas esse aqui é porque vocês sempre perguntam, esse é o que eu estou utilizando já há algumas semanas, né? E que eu pretendo para a vida toda, já que eu tenho um contato direto com o que está desenvolvendo. Então, qualquer bug, qualquer trava, qualquer necessidade, não, eu vou chegar para ele e vou falar com ele, olha só, vê para mim aí que eu preciso agora dessa função. Ele vai correr atrás da função e vai colocar para funcionar, desde que seja algo possível, né? Então, a próxima etapa é conectar os números que estão no emulador ou no clone do WhatsApp dentro do disparador, tá? Como eu acabei de falar, a gente utiliza o Zap Streaming, né? Mas você consegue usar a mesma estratégia em qualquer software, desde que dê para você conectar contas de WhatsApp ilimitadas, sem custo adicional por números conectados, porque senão fica caro. Tem empresas que cobram, por exemplo, 40 a 50 reais por cada número conectado. Se tu for conectar 30 números no teu disparador, quanto é que você vai pagar por mês? Fica absolutamente caro, né? Que tem a função de botão, que tem um sistema de aquecimento dos números, tá? Um aquecimento personalizado, não é o maturador que fica conversando, né? De forma robótica, você consegue escrever o texto para que os robôs conversem e não repitam as mesmas palavras, e o envio simultâneo de vários números, porque tem disparador que limita, tu tem que fazer uma campanha, você pode conectar vários números, mas na hora da campanha você tem que usar um número de cada vez. Então, acaba não sendo funcional pra gente trabalhar em grande escala. Então, nós vamos aprender na prática também como criar um link de WhatsApp para inserir nos botões, tá? A importância do botão sair, porque assim, quando a gente faz os envios do cliente, não dá essa opção para o cliente sair. O próprio WhatsApp, ele cria um botão afirmando para o cliente que ele está recebendo uma mensagem de um remetente desconhecido se ele tem interesse em anunciar como spam. E o WhatsApp já cria um botão escrito OK. Então é intuitivo para o cliente denunciar sua conta e automaticamente você vai ter uma recorrência de banimento muito maior. Quando você dá essa opção para o cliente sair, o cliente ele entende que se ele clicar naquele botão, ele não será incomodado novamente. Então ele não te denuncia e, pelo contrário, ele gera uma interação que automaticamente traz um aquecimento para o seu chip também. Eu coloquei aqui na instabilidade da função de botões, porque isso vem acontecendo, né, constantemente. A gente pode usar uma cópia com ação direta e ser menos agressivo quanto à quantidade de envios para preservar o chip. Porque, gente, não adianta a gente mandar o link do WhatsApp dentro da cópia, porque se o cliente não interagir com você, não der um OK, qualquer outra coisa, aquele link para você que está enviando aparece como sublinhado, azul todo bonitinho. Então você acredita que o cliente vai conseguir clicar ali, mas na verdade, para o cliente que está recebendo aquela mensagem pela primeira vez do seu número, ele não consegue clicar, aquilo ali não fica aparecendo para ele que é um link. Somente quando gera uma interação é que o link ele é ativado. Então ele vai como um texto normal, fica uma cópia feia, porque o cliente não entende o que você está querendo dizer com aquilo ali, porque não fica no formato de link, e automaticamente qualquer tua conversão, zero, porque o cliente não vai conseguir clicar e você não vai entender porque você está mandando um monte de mensagem e no final o cliente não clica. O que está acontecendo? Está acontecendo isso, porque você vê o link como clicável, mas o cliente não. Tá? Então, a gente precisa fazer uma cópia direta para poder o cliente interagir por aquele mesmo número. A gente não vai transferir o cliente para um outro número automaticamente. A gente vai mandar uma cópia que, inclusive, funciona muito em áudio. E aí o cliente interagiu, mandou uns dados, fez a simulação, aí a gente migra ele para um outro WhatsApp para continuar com o atendimento. Mas a primeira interação com o cliente vai ser dentro daquele mesmo número. Quando a função do botão estiver funcionando normalmente, é só colocar o link do WhatsApp dentro do botão e tá trabalho lindo. Não teremos problema nenhum. Vocês vão ver como fazer a importação da base tanto no formato de TXT quanto CSV. Na maioria das minhas campanhas eu sempre uso o TXT, que é o texto ali dentro do bloco de nota mesmo. Eu só utilizo o CSV quando eu preciso trabalhar com algum tipo de variável. Por exemplo, digamos que eu vou trabalhar com uma campanha de portabilidade, eu quero falar para o cliente que ele tem um contrato com o banco X, ou então com uma parcela determinada. Aí eu quero utilizar algum dado que é específico para cada um cliente.
Então, se eu for utilizar uma variável, aí eu vou e utilizo o CSV, onde vai ter mais dados do cliente além do número do telefone. A estrutura da copy, né, que ela é responsável por 80% da taxa de conversão. Não adianta ter a melhor ferramenta, não adianta seguir todo o passo a passo do método, mas ter uma copy que não vai gerar conversão. A configuração de tempo de envio anti-banimento, o rodízio de envios entre os números conectados, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre o grupo de números por órgão em público, os melhores horários de envio para cada público. Vamos falar sobre o fluxo de cadência que dispensa a maturação, em que situação usar mais de uma instância. Por exemplo, se você quiser rodar 2 públicos simultaneamente, aí você consegue ter uma instância, aqui não estou falando de instância de emulador, estou falando da instância do disparador, tá? Para você conseguir fazer mais de uma campanha simultaneamente. Você só vai utilizar isso se você tiver equipe que quiser direcionar uma campanha para cada colaborador. Se você trabalha sozinho, eu te aconselho a primeiro rodar uma campanha completa e depois rodar uma segunda campanha. Até para que você não deixe o lead esfriar e consiga fazer com que o cliente tenha uma resposta rápida de interação. Então, se você está trabalhando sozinho e manda um monte de mensagem, o cliente vai começar a responder e você vai demorar para dar o atendimento para ele. Automaticamente ele vai esfriar. Quando você resolver responder, ele já não vai conseguir mais responder também de volta com tanta agilidade. Ele já despertou a curiosidade, já lembrou de alguém que fez o contrato para ele e você acaba perdendo aquele lead. Então é muito mais sobre a qualidade e agilidade do atendimento do que a velocidade ou um alto fluxo de envio, se você não tiver braço para poder conseguir atender esse cliente rápido. Vamos falar sobre análise de campanhas e otimização de envios do dia seguinte, né? A gente nunca vai pegar uma base e vai mandar totalmente no escuro. A gente vai mandar fazer uma campanha hoje, vai analisar as métricas de localização, de horário, que teve mais acesso, para a gente poder conseguir ser mais efetivo no dia seguinte e assim por diante, tá? Então a gente vai falar sobre como trabalhar nível Brasil, 3 horários diferentes, como os links que tiveram mais acesso, a cidade ou o estado que teve mais clique, a gente vai enxugando a base, tá bom? E aqui a gente vai falar sobre a distribuição do atendimento, que eu recomendo que cada colaborador tenha pelo menos 12 WhatsApp fazendo envio, tá? E esse mesmo WhatsApp recebendo dentro de um único perfil de recepção. O link do WhatsApp que recebe, gente, nunca faz envio. Por favor, não faça isso nunca. Separem os números. O número que envia é um, o número que recebe, ele só recebe sempre. Mesmo que você tenha, por exemplo, o que eu recomendo, você tenha um número para cada campanha. Se eu mando mensagem para o cliente de FGTS, para cliente federal, para cliente INSS, eu vou ter um número de recebimento para cada público. Lembrando que eu não gosto de perguntar para o cliente, fazer aquele menu do 1 a 10. Eu gosto que quando o cliente fale comigo, eu já saiba de onde ele veio. Então, isso é possível se eu separar o número. Ou então, se eu tiver um bot, por exemplo, e eu cadastrar ali um gatilho, onde o cliente, quando iniciar a conversa, ele já vai iniciar falando: recebi uma mensagem, sou funcionário federal, sou aposentado do INSS. Você consegue lá personalizar. Mas no mais, o que eu acho mais seguro é você ter um número para receber cada campanha, tá? E as práticas de blindagem do WhatsApp. Então, essa estrutura, esse esqueleto aqui que vai fazer você ter sucesso, tá? Não só em quantidade de envio, como em alta taxa de conversão em venda. Porque não adianta a gente conseguir mandar muitas mensagens e no final não ter o que a gente quer, que é venda efetivada. Tá? Então, esse é o passo a passo completo, tudo que a gente vai entregar aqui dentro do treinamento, que você vai aprender na prática e conseguir ter sucesso nas suas campanhas de WhatsApp, tá bom? Vamos para a próxima aula.